Olá pessoal, depois de algum tempo sem gravar umas videoaulas, estamos aqui de volta com mais um episódio de CryEngine. Na última aula nós resolvemos aqui o problema das partículas, né? Então assim, os efeitos de partícula de cada objeto aqui, ó, de cada tubo desse, o PIP, nós criamos esse efeito de partícula para cada um e randomizamos esse efeito de partícula. Aqui no Flow Graph, aqui ao lado, ó, nós criamos o multiplex aqui, de multiplex, e criamos essas strings aqui com o nome das partículas, associando aqui a propriedade do efeito de partícula, ok? Então aqui nós colocamos cada objeto, então cada score desse aqui, ó, score effect, ou seja, o efeito da partícula quando passa por aqui. Então eu atribuí cada um e nós atribuímos aqui o efeito de partícula de forma randômica, ok? Isso foi o que terminou da última aula. E como eu falei com vocês que eu ia mostrar como criar o efeito de áudio, o que acontece? Quando você for inserir áudio, a primeira coisa que você tem que olhar é aqui, ó, entra aqui no console e pesquisa aqui, ó, por S-Audio, esse name aqui, coloca uma interrogação e dá um Enter. E você vai ver isso aqui, ó, Default. Se está definido como CryAudio SDL Mixer. Verifica se está definido. Se não tiver definido, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que digitar aqui, ó, S-Audio LMPL name CryAudio LMPL SDL Mixer. Digitar do jeito que está aqui e pressionar Enter. Aí ele define como o mixer padrão aqui de áudio da CryEngine, ok? Mas eu creio que já vai estar definido aí como o default, que é o que eu fiz aqui, ó. É só colocar uma interrogação e dar Enter, né? Então já está definido aqui como default, ok. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão vir aqui no Database View. Se não tiver aparecendo aí para vocês, é só vir aqui em Tools e Database View. E vão criar essa variável aqui, ó, int collision ou int colisão, né? Atribua aqui como int com valor 0 inicial. E nós vamos lá para o Flow Graph agora. Antes de ir para o Flow Graph, o que nós vamos fazer? Vocês vão vir aqui no Audio Control Editor, também está aqui no Tools, Audio Controls Editor, um editor de áudio, né? De controle de áudio. Então vocês vão vir aqui, vão criar um novo node aqui, ó, ou seja, uma nova pasta. É só clicar com o botão direito aqui, mandar adicionar library, uma biblioteca aqui, ó. E vão dar um nome qualquer aí, um nome que vocês quiserem, tá bom? Na verdade, assim, se você baixou todo o asset lá da Flapboard, já vai estar aqui definido para a gente aqui, ó, vários áudios aqui que a gente precisa, ok? Só que eu vou mostrar para vocês como que a gente cria isso. Eu criei aqui uma pasta, um library, né? Adicionar library, chamado aqui Flap Audio. E dentro aqui, não se preocupe com tudo isso aqui, porque eu defini já alguns aqui, depois vocês fazem aí, definem. Por exemplo, um som ambiente, né? Como a gente está em cima de um oceano, é interessante a gente criar um som aqui para o oceano. Esse som para o oceano, o que vocês vão fazer? Vão clicar aqui em cima, adicionar e adiciona um trigger aqui e coloque o nome que vocês quiserem. No caso aqui eu coloquei como oceano. Eu venho aqui do lado e vou pesquisar um áudio. Oceano. Observe que eles estão utilizando aqui, a CryEngine utiliza a extensão OGG com... É só utilizar essa extensão, puxa ela para cá, ó, clica aqui e arrasta ela para esse campo aqui, ok? Quando você arrastar para esse campo, existem algumas definições aqui. Nesse caso, esse áudio ele é start, ele é inicial.
Esse menos 14 é o padrão da CryEngine, é o padrão de áudio, né? Você pode deixar aqui. Se você colocar aproximar de 0, o áudio fica mais alto. Então, como é um som ambiente, a gente deixa para menos 14. Desmarque essa opção. E aqui eu coloquei de uma máxima, que é altura máxima, ou seja, distância máxima de 85. Feito isso, vocês têm que salvar o áudio aqui. Porque só salvar pela CryEngine, ele não vai salvar o áudio. Então você vem aqui nesse disquete, clica em salvar. Okay? Criando isso, o Oceano, vocês vão vir aqui e vão criar também um fim do jogo. Botão direito, ADD, clica aqui do lado, ó. Ou desculpa, aqui, clica aqui em cima e trigger. E vem aqui e digita qualquer nome aí que vocês quiserem, fim do jogo. Isso aqui eu só utilizei para ele poder dar um stop na música aqui. Então você puxa a mesma música, o mesmo som de Oceano, e vem aqui e, de vez de deixar start, você coloca stop. Então, a hora que terminar o jogo, ele vai executar uma vez só e dá stop. Do jeito que está aqui, o que acontece? Ele vai executar permanentemente e vai dando loop, né? Apesar que eu não marquei aqui essa opção, Infinite Loop. É interessante deixar marcado. Ok? E salva. Eu vou salvar a CryEngine e vou salvar aqui. Deixa aqui o Infinite Loop. Porque ele vai executar em loop, então assim que termina o som, ele executa novamente. E quando finalizar o jogo, você dá um stop. Okay? Por enquanto, crie só esses dois. A gente vai vir aqui no Flow Graph. Lá dentro da... Aqui eu vou ter que dar um reload aqui, né? Eu vou ter que abrir aqui. Porque o meu acabou dando problema aqui, eu acabei fechando, esqueci de abrir o level novamente. Com o level que é aberto, a gente vai vir aqui na entidade, no grupo aqui principal, FG Main, porque é o principal. E como o som é um som, eu quero um som ambiente. Eu vou vir aqui embaixo, em qualquer lugar aí, ó, com o Node Start, você vai criar esse GameTalk Set, setar a variável de colisão, setar ela para 0. Porque assim que começar... Na verdade, essa aqui a gente vai usar depois. Vai usar na colisão com o tubo, né? Mas como você já definiu aqui, ó, no database GameToken, você já definiu o int collision aqui como inteiro. Então você já pode fazer isso aqui. Vem aqui, coloca ele, seta ele para 0. Okay? Ou seja, não tem nenhuma colisão. Depois vocês vão entender para que isso aí. Então a gente vem... Deixa eu só olhar onde eu coloquei aqui. Movimento dos tubos. Colisão. Ah, tá. Aqui também eu defini a colisão. E como é um som ambiente, a gente vai colocar lá no início aqui, ó. Posição inicial, definindo câmeras. Então, pessoal, desculpa aqui, gente. No caso aqui, o som ambiente, a gente tem que deixar ele definido aqui. Eu aproximei aqui, ó, a jangada, ou seja, eu puxei tudo com a câmera e tudo para cá
próximo aqui dos pilares, em relação ao último pilar, aqui bem próximo, eu criei aqui uma área. Para criar essa área aqui, ó, você vem aqui em área, box, e define esse box. Eu criei ele e posicionei aqui mais ou menos nessa posição, aqui, ó, 452, 525 e 30, ok? Se tiver com dificuldade em criar esse box, vocês podem ocultar aqui, ó, o oceano. Aí você cria o box e depois é só posicionar ele aqui, ó, nessa posição mais ou menos. E eu trouxe a jangada para cá junto com a câmera dela, aqui vai bem próximo aqui. E defini aqui as dimensões dessa caixa, desse box aqui, dessa área, em 30-31. Para ficar um tamanho mais ou menos aqui bem interessante. E depois o que eu fiz aqui? Eu vim aqui então eu trouxe aqui essa área aqui para cá, defini ela, depois eu vim aqui no áudio, criei um áudio área ambiente, que é esse aqui, posicionei ele aqui assim. Olha só, eu também renomeei isso aqui para facilitar depois a vida da gente. Eu coloquei aqui como oceano, esse aqui também como um dispositivo de áudio aqui. E o que eu fiz aqui? Mandei aqui, ó, com a área selecionada. Eu selecionei a área, vim aqui nessa opção aqui de área, pique, e cliquei aqui nesse ambiente aqui, ou seja, ele vai ouvir o áudio que tiver sido emitido aqui. Agora o áudio eu preciso definir. Eu clico aqui no áudio e venho aqui embaixo e defino Play Trigger como oceano, aquilo que nós definimos aqui, ok? E Stop Trigger a gente definiu como fim do jogo. Isso aqui é suficiente. É claro que eu coloquei aqui a distância também de 85 aqui. Isso aqui é o suficiente para a gente ouvir o som ambiente aqui do oceano. Quanto mais você aproxima aqui, ele fica mais alto. Se você subir, ele vai sumindo o som, ok? Esse aí é o som ambiente. Agora, para a gente atribuir o som para cada partícula, vamos atribuir o som aqui para colisão primeiro. Para o som da colisão é só fazer o que? Cria um novo aqui, ó, novo trigger de áudio e coloca o nome aqui de colisão, qualquer nome que você quiser. Procure aqui um áudio de colisão que já tem aqui na CryEngine, arraste para cá, por exemplo, Pip Collision. Deixa eu só olhar, é isso aqui mesmo, de colisão. Puxa ele para cá, defina aqui, desmarca essas duas opções só. O restante pode deixar como está. E com isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai lá já vou mostrar os outros aqui para vocês. Eu criei aqui também um trigger de áudio aqui de câmera, da câmera afundando. Eu utilizei esse skin. Defini dessa forma aqui, desmarquei essas duas opções como menos 14 de volume, colisão. Esse aqui, espalhando água, a hora que bate, a jangada bate na água, ela vai dar um som de como se estivesse jorrando água, né? Defini com esse som aqui e deixei só essa opção marcada, essa aqui, o restante do jeito que está aqui, ok? Cadê a colisão? Tá aqui. Esse aqui eu já falei. O grito do pássaro, esse aqui eu defini esse som, também desmarquei essas duas opções, deixei com menos 6, ou seja, o som um pouquinho mais alto. E esse aqui vai ser o efeito da partícula, o som da partícula. Se você olhar aqui, ó, no Flow Graph, no movimento aqui do tubo,
O primeiro som que nós definimos, a primeira partícula que nós definimos aqui foi Lingering Elect, ou seja, é de eletricidade. Então eu tenho que definir um som para isso aí. E para definir esse som, eu criei esse PFX, Particle Effect, né? Efeito de partícula, da pasta aqui, monitor, e o nome do arquivo. Tá aqui, ó, monitor linear electric. Então eu definindo isso aqui, eu venho e puxo essa partícula, ou seja, esse som para cá, e defino ele aqui. Aqui eu deixei essas duas opções ligadas, mas aí vocês podem testar também. Verifica aí, teste sem atenuação, sem dar um spawner, né? Aqui nem precisava dar o spawner, porque isso aqui eu defino lá no Flow Graph. Então eu posso até deixar desmarcado essas duas opções. Assim como eu deixei aqui o grito do pássaro, por exemplo. Ok? E aqui eu vou salvar. Ou seja, eu criei meus sons. Eu vou salvar aqui o som aqui, porque o som só salva aqui. Crie todos os sons de todas as partículas, das 8 partículas que você criou aqui. Então clica aqui, botão, trigger e define. Okay? Depois disso é só voltar aqui no Flow Graph e a gente vai começar aqui, ó, por exemplo, aqui no principal, lá onde fala do salto do pássaro, o que você pode colocar? Você vem aqui, lá no final, cria esse no aqui de trigger, só pressionar aqui a letra Q e procurar aqui trigger. Aí você procura aqui, ó, áudio, né? Áudio trigger. Define aqui seleciona o flap cam, a câmera do flapboard. Seleciona ela, adiciona ela aqui e marca o start. E aqui você coloca, é só dar 2 cliques aqui no play trigger e ó, que você abrir já vai estar todos os triggers definidos que você definiu. No caso aqui eu coloquei o grito pássaro, ok? Feito isso, já vai ter aquele som do pássaro, ó, que você pressiona a tecla, ele vai dar o som do grito dele. Ou seja, é como se... Vocês vão entender, a hora que fizer aí testar, vocês vão entender o que eu estou falando. Seguindo aqui, ó, o que mais eu fiz aqui? Movimentação da câmera não, o score também não. Eu separei tudo aqui só para facilitar a minha vida aqui, então informando aqui a colisão com tubo. A colisão com tubo, o que eu fiz? Aqui no final, quando ele dá a colisão aqui, ó, isso aqui nós fizemos nas últimas aulas, quer dizer, esse no aqui eu não tinha criado ainda, né? É uma modificação lá da variável. Então cria esse no aqui, você vai definir aqui o leve int collision, você vai definir para 1 e coloque aqui, coloca adicionar, porque cada colisão, o que acontece? O pássaro ele pode colidir várias vezes aqui no tubo. Então, cada vez que ele colidisse, ele ia emitir um som. Então, para evitar de ele ficar emitindo vários sons, eu quero só um som e eu coloquei esse no aqui, adicionando. E então ele vai bater no tubo, vai adicionar 1 para a variável lá de colisão. Aí eu criei um in range aqui, que ele vai ter um mínimo aqui de 1 e um máximo de 1. Por quê? Para evitar de dar vários sons do mesmo, né? Assim que ele for colidindo. Aqui eu coloquei um áudio trigger sendo ouvido pelo flapboard, colisão com cano, que é aquele áudio que nós colocamos lá, que eu defini, e um play nele aqui. E o cano é o seguinte, assim que a jangada ela vai caindo, ela bate na água. Eu pedi para guardar aqui 0,1 segundo aqui, e ele vai emitir esse som da jangada
aqui, ó, espalhando água. A hora que a jangada ela cai no oceano, ela dá aquele som de espalhando água. Então eu defini isso aqui também, ok? Seguindo aqui, ó. Olha só, eu já tenho aqui alguns efeitos, ok? Eu só tenho que colocar, ó, já tem um efeito ali de algumas partículas. Eu só tenho que atribuir os efeitos para as outras partículas, ok? E o som aqui a gente já consegue ouvir, ó. Então já tenho esse efeito. E da câmera afundando aqui no oceano também. Isso aí eu coloquei aqui, ó. Eu falei desse. Então eu atribuí aqui um trigger de áudio aqui para colisão do cano. Quando o objeto aqui, ou seja, quando o player ele morrer, né, deu bull is dead, ou seja, quando ele tocar no cano, ele dá esse bull is dead, ou seja, ele morre. E quando ele morrer, ele vai emitir, ele ativa esse int colísio aqui, muda para 1 o valor e informa aqui, ó, colisão no cano, e aguarda 0,1 segundo e espalhando água. Então esse espalhando água, como o som ele é um pouco grande, a hora que a jangada ela cai no oceano, dá esse barulho aqui do espalhamento de água. Eu estou tendo grande problema aqui com a CryEngine. Ela está reiniciando a todo momento. Eu não sei porquê. Eu vou só desligar aqui e reiniciá-la. Provavelmente é por conta da gravação, porque eu já adicionei mais memória no computador, está com a placa de vídeo atualizada, o notebook, mas mesmo assim está dando esse problema. Até hoje eu não consegui resolver. Eu achei que eu tinha resolvido, né? Eu estou aqui com um HD SSD, um HD flash e com memória de 16 GB. E a placa de vídeo não é tão boa porque é uma placa dual, né? Ou seja, tem a placa de vídeo, o vídeo direto do processador e mais uma placa de vídeo AMD. Então, se a gente olhar, eu vou só abrir aqui para vocês verem. Essa aqui é a configuração do meu notebook. Então eu tenho aqui as informações, uma placa de vídeo, uma AMD Radeon R7 M260 com 2 GB de memória integrada e aqui, ó, tamanho de memória 2048, ou seja, 2 GB DDR3 900 MHz. Mas mesmo assim está dando esse problema na CryEngine. Deixa eu fechar aqui novamente e tornar a reabrir. Eu acho que é problema, assim, tá me dando a impressão que é problema alguma incompatibilidade com o Camtasia Studio. Não sei se é isso, porque eu estou fazendo a gravação aqui com Camtasia e toda vez que eu inicio a gravação aí começa a dar um tanto de erro na CryEngine. Quando eu estou desenvolvendo sozinho aqui sem mexer com gravação, eu consigo desenvolver normalmente sem nenhum problema. Agora é só começar com a gravação, começa a dar esses crash aí na CryEngine. Ela trava e desliga. Aí eu tenho que reiniciar tudo. Eu vou só tentar aqui pela última vez aqui o restante aqui do áudio. Então está aqui aberta a CryEngine. Deixa eu abrir o projeto.
Se a gente olhar aqui, ó, deu um erro aqui de DDS, é de texturas aqui, tem um histórico, ou seja, o projeto está normal, basicamente não tem erro, né? Só que está dando esse problema. Eu vou só começar a iniciar aqui, porque tem uns plugins, o Flowgraph aqui, né, para executar. Que eu estava falando do Flowgraph, então eu parei aqui, ó, mostrei para vocês. E quando a câmera está afundando, ou seja, nessa parte aqui de quando morre, mudar para a câmera do Game Over, que nós fizemos anteriormente também, ó. Eu vim aqui e adicionei aquele áudio de câmera afundando que eu deixei já movimentado lá. Agora é o seguinte, pessoal, para os efeitos das partículas, aí você não precisa alterar nada aqui, ó. Eu não sei se eu mostrei isso aqui. Mostrei. Não precisa alterar nada aqui no Flowgraph. Para os efeitos da partícula, a gente vai criar todos os áudios aqui. Então adiciona aqui todos os áudios que você precisa de todos esses efeitos aqui, ó, do Pip Movement. Então você vai olhar aqui o som, de onde está puxando o som aqui, ó, e atribui. Você vai entrar aqui dentro do som. Cadê? O database, né? Vai vir aqui em partícula, abrir as partículas aqui, explosão, e você vai vir aqui dentro de cada um daquele, por exemplo, monitor, foi o que eu fiz lá, ó, esse Lightning Electric, você vai clicar, abrir ele, vai clicar aqui no elemento, vai vir aqui mandar adicionar um item, e adiciona um item de áudio. Esse item de áudio, você vai vir aqui em áudio, na aba áudio aqui, ó, e você vai colocar o nome do áudio que você atribuiu para essa partícula. Então você vai fazer isso para cada partícula desse efeito aqui, ó. Cada uma dessa que você colocou, você vai vir aqui e atribuir, adicionar uma partícula aqui, adicionar um elemento de áudio, né? E dentro das partículas, você vai vir aqui em cada partícula, adicionar um novo item. E vem aqui no item, renomeia para áudio. E vem aqui e coloque o nome deste elemento que você colocou aqui. Ok? Aí faça isso para todos aqueles elementos e execute. Aí já vai estar com todo o áudio aí do seu jogo. Pessoal, a próxima aula eu vou explicar para vocês como a gente colocar aqui, porque até então, se eu der um play aqui, ó, eu tenho aqui o score, mas o score é um debug, né? O score aqui é um debug. Então, depois eu vou mostrar para vocês como a gente criar aqui, ó, em um arquivo do Flash, atribuindo aqui o score, atribuindo o botão de reiniciar o jogo, essas coisas, tá bom? Ou seja, a interface do usuário aí do jogo. Valeu, gente. Até nossa próxima aula. Aguardo vocês. Obrigado. Fui.